Fica a conhecer mais exemplos do que melhor se faz no nosso Portugal, no País Positivo de hoje. E já que falamos em associação de esforços, venha agora conhecer uma companhia que explora o mar através da potencialização dos seus recursos. Descubra a Companhia das Pescarias do Algarve e aposte no mar português. O mar é hoje o grande desígnio nacional. Imbuídos neste espírito de missão, fomos conhecer a Companhia de Pescas do Algarve, nascida há mais quase 2 décadas. A Companhia de Pescas do Algarve surge de uma iniciativa de um grupo de pessoas influentes na região à altura, portanto em 1835, e quase como que uma revolta contra o poder central de Lisboa. Dado que tinha sido prometido a agentes do Algarve que teriam uma participação numa companhia que se iria criar nessa altura para explorar as pescas no Algarve, as pessoas sentiram-se traídas e quando chegou a altura da subscrição do capital, não havia capital disponível para ser subscrito por essas agentes desta região. Nessa altura criou-se um movimento liderado por então Presidente da Câmara de Faro, no sentido de constituir a Companhia de Pescarias do Algarve, que, após a sua constituição, adquiriu a Companhia dos Pequenos de Pescas e passou a operar nas pescas no Algarve desde então. Desde a sua fundação, a Companhia de Pescas do Algarve sempre se dedicou à pesca, mas ao longo dos tempos foi evoluindo e apostando noutros setores, como a criação de ostras, e esta foi a primeira aventura da empresa na aquicultura. A partir de determinada altura, e porque o grupo de acionistas da empresa optou por avançar num projeto de agricultura, foi esse o sentido que nós tomamos, porque acreditamos, achamos que é o futuro, e tendo em conta que hoje em dia 50% do pescado que se come no mundo já é da agricultura. Portanto, acreditamos que o futuro passa pela agricultura, uma agricultura sustentável, e ainda por cima feita em offshore com as condições que nós temos aqui na costa algarvia. Neste momento, a Companhia das Pescas do Algarve encontra-se a produzir em mar aberto, aproveitando a excelência das águas algarvias e tornando-se num importante player neste setor. Conseguimos ter resultados em termos de produção em metade do tempo que, por exemplo, os galegos conseguem fazer no caso do mexilhão. No caso das ostras temos também uma produção muito mais rápida do que existe, por exemplo, em França, e estamos muito confiantes e acreditamos muito no projeto que temos em mãos. Apostados na qualidade e na excelência, a companhia já conquistou o mundo e hoje, cerca de 90% da sua produção destina-se já ao mercado externo, mas nunca abandonando o mercado nacional. Acreditamos que há um potencial de desenvolvimento no mercado nacional grande, queremos estar presentes no mercado nacional, vai ser um trabalho duro, não está nos nossos hábitos alimentares, na nossa cultura gastronómica, muito introduzido o consumo do mexilhão e da ostra, mas é um trabalho que temos pela frente, que acreditamos e que pensamos expandir o mercado nacional também. A promoção de hábitos de consumo de ostras e mexilhão em Portugal e o investimento contínuo em aquicultura são os principais enfoques da empresa. Vamos ter uma produção essencialmente virada para a espécie que vamos avançar primeiramente será com a corvina, que acreditamos também que é uma espécie que pode atingir uma espécie de uma procura grande no mercado nacional. Ao ser produzido em mar aberto, eu estou em crer que vai haver por parte do consumidor uma grande adesão, portanto, ao tipo de consumo deste pescado. E o futuro começa já a ser delineado com a aposta, para breve, em peixe de aquicultura. Mas não será hora de demonstrar a ideia que se tem da aquicultura? Acho que temos que desmistificar um pouco tudo o receio que as pessoas ainda têm relativamente à aquicultura. Tudo aquilo que nós acabamos de ver, como puderam observar, e são testemunhas disso mesmo, nós criamos umas estruturas, no caso dos bivalves e no caso do mexilhão mais concretamente, em que não há qualquer alimento, não há qualquer ração, não há qualquer antibiótico ou fármaco, não há nada. Portanto, nós temos as estruturas e os bivalves agarram-se a essas estruturas e desenvolvem-se. Quando atingem o tamanho comercial, são retirados do mar. Portanto, é natural ou tão natural quanto o mexilhão que aparece numa rocha ou em qualquer pedra no meio do mar.
a qualidade desempenha um papel preponderante e para atingi-la, a Companhia de Pescas do Algarve conta com um apoio essencial do seu laboratório. A CPA realmente está muito dedicada ao controle da qualidade e à segurança alimentar do produto que comercializa. Os nossos bivalves são cultivados em offshore, uma zona classificada como zona A, o que significa que microbiologicamente é uma zona limpa, se pode dizer isso. E então, como tal, os nossos bivalves podem ser capturados e comercializados diretamente, sem necessidade de depuração. Com uma expectativa de produzir mais de 15 mil toneladas, a Companhia das Pescas do Algarve prevê que Portugal se possa diferenciar na área da aquicultura, podendo ser um dos mais importantes produtos da Europa. Podemos deixar de ser um país com uma balança comercial no setor deficitário para passarmos a ser um país com uma balança positiva e podemos exportar, temos todas as condições para isso, é só uma questão de haver vontade, de haver mais gente que esteja disposta a investir e avançarmos, porque é realmente o futuro, passa por aquicultura. Para o futuro, a Companhia das Pescas do Algarve tem ainda muitos projetos. Neste momento nós estamos a trabalhar só com bivalves frescos, queremos avançar para os congelados, meia concha e miolo e queremos também avançar numa linha de conservas de bivalves e de algumas especialidades do mar do Algarve. É o projeto que temos para os próximos 2 anos. O mar é também o pano de fundo da reportagem que se segue, mas aqui assume uma importância de segundo plano, já que o ator principal é mesmo o marisco. Fomos a Olhão, por altura do Festival do Marisco, e descobrimos um concelho dinâmico e em busca do futuro. Olhão é um concelho do Sotavento algarvio que, ao longo dos anos, se soube posicionar e distinguir, apostando em áreas estratégicas e conseguindo criar planos de ação alargados no tempo. A nossa preocupação é o desenvolvimento económico e a qualidade de vida da população. O desenvolvimento económico é feito sempre com base no mar e na ria, nas pescas e na aquacultura. Desenvolvemos ao longo destes 20 anos que levo de mandato, uma atividade intensa no sentido de promover os produtos da ria, de valorizar os do mar. A preocupação com a qualidade de vida é notória. Existe qualidade de vida no Olhão. Qualidade de vida em todos os seus aspectos, nestas questões que têm a ver com a ria e com o mar, nestas questões que têm a ver com também o equipamentos, isto é, a qualidade de vida é o conjunto das atividades que nós possamos criar e ter condições, porque, repare, temos umas piscinas municipais espetaculares, das melhores que existem. Temos um auditório também recentemente feito, temos a biblioteca, temos, portanto, um conjunto de equipamentos que qualificaram também, que ajudaram a qualificar. Mas mais do que tudo, nossa grande aposta também foi na educação. Quem conhecer melhor o concelho sabe que Olhão se faz de turismo, claro, mas vai muito além disso. Fizemos 2 áreas empresariais ou industriais, se quisermos chamar. Somos dos únicos concelhos da região que não assentou o seu desenvolvimento económico só no turismo. Nós só entramos para o turismo muito recentemente e, portanto, havia que ter uma estratégia virada, como disse, para as atividades do mar, para as atividades, no fundo, complementares ligadas à pesca, mas também a outros setores da atividade económica da região. Quero dizer-lhe que nessas áreas empresariais temos 3 unidades fabris, temos 3 fábricas de conservas, uma delas recentemente inaugurada, que é do mais moderno que há, e temos, portanto, aqui uma atividade industrial também muito importante. Aproveitando uma das 7 maravilhas naturais de Portugal, Olhão soube também apostar no turismo de qualidade. Recentemente foi construído um hotel de 5 estrelas em Olhão, mais um empreendimento turístico. Portanto, os passos que temos vindo a dar no sentido do turismo são cada vez mais intensos, mas sempre também com uma grande preocupação na qualidade. É um hotel de 5 estrelas. Temos hoje uma procura muito, muito interessante, que obviamente não é só do hotel, mas também da zona ribeirinha, uma vez que temos uma restauração maravilhosa, uma gastronomia maravilhosa também, que aliás está presente neste Festival do Marisco, a gastronomia sempre ligada ao mar,
para todas as atividades do mar e, portanto, os nossos visitantes deliciam-se com a ria, com a qualidade do hotel, com a qualidade da gastronomia. E foi precisamente a gastronomia que nos trouxe até Olhão, mostrando a grande mostra gastronómica que é o Festival do Marisco. É uma forma de fazermos uma das ações que é a valorização do nosso mar. Quer dizer, nós percorremos todo este certame, todo este festival e vemos realmente, primeiro, o potencial que temos, vemos o exemplo das boas práticas que existem ligadas à exploração do mar em Portugal e, portanto, dá-nos confiança e mostra-nos que há realmente capacidade. Esta é a 28ª edição do Festival do Marisco, encontra tudo o que há marisco, desde as amêijoas às ostras que são produzidas aqui na Ria Formosa, mas também o camarão, a lagosta, o lagostinho, olha, tudo, o camarão grelhado, que é uma maravilha, mas depois também os cozinhados, portanto o arroz de marisco, a cataplana, o arroz de marisco, a cataplana, a paella, sei lá, há um conjunto, tudo aquilo que, a sorda, tudo aquilo que se pretende e tudo aquilo que as pessoas gostam relacionado com o marisco. Há de tudo. Há de facto de tudo, desde excelentes pratos de marisco a noites animadas por Tony Carreira ou Carminho. Um cartaz cultural de relevo, mas não poderia deixar de ser porque em causa está o grande artista, o marisco. O futuro será assente na melhoria do concelho, detentor de uma dinâmica que mostrará o imparável desenvolvimento de Olhão. E convido as pessoas todas a vir a Olhão porque Olhão, há pessoas que precisam descobrir uma parte do Algarve que não conhecem. Vêm, param o carro e não saem dos sítios. Bom, venham a Olhão, porque vale a pena vir a Olhão num dia qualquer, em qualquer momento, porque Olhão é uma terra espetacular. Em Vimioso também falamos de água, mas desta vez de água termal. O complexo termal de Terronha, recentemente inaugurado, é um dos maiores ex-libris do concelho e prepara-se para receber centenas de pessoas por mês. Venha daí espreitar este novo balneário termal. Situado no extremo nordeste de Portugal, em pleno Planalto Mirandês, onde se estende por 480 km², o município de Vimioso alberga 4.700 habitantes. É um concelho pertencente ao distrito de Bragança, de relevo acidentado, onde predomina a paisagem verde dos profundos vales dos rios Angueira, Maçãs e Sabor. Dotado de infraestruturas que têm contribuído para o incremento da qualidade de vida dos seus habitantes, Vimioso foi recentemente eleito como um dos 10 melhores territórios do país para se viver. Uma distinção que orgulha qualquer autarca. Investimos em todas as áreas, a saúde, a educação, as construções, os investimentos e o desenvolvimento económico. E penso que fica algo que eu gostei de ter feito. Nós, a nível da educação, nós damos aos alunos da escola transportes, na alimentação e os livros. Pessoas que efetivamente queiram ir estudar para o ensino superior e não tenham possibilidades, nós também ajudamos a que essas pessoas tirem o seu curso com a ajuda da Câmara. Aos idosos, nós também, idosos com alguma carência, que não tenham as casas em condições, nós também ajudamos a requalificar e a arranjar as casas. O nosso concelho também, em termos de oferta de lares para eles ficarem, também é um concelho que tem um grande número de lares. Vimioso é um concelho agropecuário, dedicado à criação do gado bovino, de que a raça mirandesa se afirma como o grande embaixador. No entanto, o concelho tem vindo a criar pontos turísticos de grande relevo. Visitámos este concelho por altura da inauguração do complexo termal da Terronha. Um investimento de cerca de 2,8 milhões de euros, financiado por fundos do Programa Operacional do Norte, em cerca de 1,2 milhões. Vimioso, a partir desta altura, está mais rico. Quando eu digo Vimioso, digo a terra, digo a gente. E acho que o país também está mais rico. Isto é um bom exemplo do que se pode e deve fazer no interior do nosso país,
é preciso desenvolver o país a partir do interior e não a partir do cordão litoral só. Isto é o que eu sinto. Embora viva no cordão litoral, cada vez me desloco mais para o interior. Eu penso que esta obra é um excelente exemplo do como se devem planear as coisas, do que se devem pensar do ponto de vista técnico, do ponto de vista artístico, do ponto de vista económico, do ponto de vista do modelo de gestão, do ponto de vista estratégico de sustentabilidade da Câmara. E, portanto, sem me querer alongar, eu queria agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, queria agradecer ao Sr. Engenheiro Carlos Duarte, queria agradecer a todas as pessoas envolvidas neste projeto a colaboração que fizeram em prol de Deus. Apesar de funcionar em fase experimental, durante 2 anos, nos primeiros 4 dias, o Complexo Termal da Terronha recebeu cerca de 60 pessoas e começa já a fazer parte de um roteiro de turismo de saúde, potenciando aquilo que de melhor existe em Trás-os-Montes. De facto, o Concelho de Vimioso é riquíssimo em potencialidades, designadamente nas potencialidades naturais. Este complexo termal que aqui temos é a prova disso. Nós acreditamos que as águas sulfurosas tinham um potencial e foi esse potencial que nós quisemos acreditamos e hoje temos aqui este complexo. E para o futuro? O que este Executivo pode garantir é que nós estaremos sempre disponíveis para ajudar todos os investimentos que possam ser feitos no Concelho, por forma a que o nosso Concelho continue a ser um Concelho dinâmico, como tem sido, e um Concelho atrativo. O balneário principal do Complexo Termal está dotado de uma série de equipamentos de saúde e lazer, entre os quais se destacam uma piscina, aparelhos para melhorar a função respiratória dos utentes, duches a jato e jacuzzi. De futuro, a autarquia não enjeita a possibilidade de o equipamento termal vir a ser explorado por iniciativa privada. E desenvolvimento é o que também não falta no próximo destino. Refontoura é uma freguesia do concelho de Felgueiras que se assume como capital da juventude e tem colhido frutos dos investimentos realizados nos últimos anos. Situa-se em Portugal uma das mais jovens freguesias da Europa. Refontoura é uma freguesia do concelho de Felgueiras, habitada por cerca de 2.500 pessoas que se estendem por pouco mais de 3 km². Os números são atestados pelos censos 2011 e revelam uma tendência em desuso num continente envelhecido em termos populacionais. No que toca à juventude, é de realçar o facto da nossa freguesia, na devida proporção, ser a freguesia das freguesias mais jovens da Europa, o que nos obriga, enquanto autarcas, a ter especial atenção para este extrato da população. E depois, obviamente, que está um aspecto extremamente importante, que é a própria comunidade escolar. Nós temos um jardim de infância que, ao longo dos últimos anos, tem tido um número significativo a frequentar. Neste momento são cerca de 40 crianças a frequentar o jardim de infância. A escola primária, hoje em dia conhecida pela B1 de Seno de Vila, é frequentada por cerca de 115 crianças, o que por si só se denota que há de facto aqui uma juventude bastante numerosa. Há um outro indicador que não deixa de ser importante, porque a nossa freguesia é uma freguesia católica, frequentam a igreja muito perto de 400 crianças até aos 16 anos, sensivelmente. A par, o EDIL tem projetado programas e ações que visam o incremento da qualidade de vida de uma população que pode regozijar-se por viver em ambiente rural a pouco mais de 10 minutos de distância de centros urbanos. A nível económico, na freguesia de Refontoura, predominam atividades artesanais, como a agricultura, a arte de trabalhar a pedra e a indústria, com uma forte presença da fileira do calçado. Quando se fala na freguesia de Refontoura, estamos a falar de uma freguesia que tem uma identidade muito própria, uma identidade muito profunda. Mais de 80% das pessoas que cá residem conhecem-os pelo nome. Temos aqui uma familiaridade muito forte. Banhada pelo Rio Sousa, a Refontoura é rica em recursos naturais. Solarenga é colorida por inúmeros espaços verdes e cursos de água natural. Há na nossa freguesia abundância de água natural, de água distribuída por 11 fontenários, de água que não vai faltando pelos diferentes locais, e a nossa freguesia é bastante grande. Também no edificado,
Refontora é sinónimo de equilíbrio. Com um legado patrimonial que remonta ao século XVI, a freguesia conjuga harmonia na edificação de novas infraestruturas ao serviço da população. De facto, é uma freguesia que tem alguma riqueza também na parte do edificado. Nós temos um conjunto de habitações antiquíssimas, do século XIX, algumas delas. Temos uma, inclusive, é construída em 1500 e qualquer coisa, embora num estado diferente, mas também para nós ainda hoje é uma referência. Existe algum património importante, nomeadamente a Anto Dolmen. Temos o Marco Zoodésico, que foi a referência na Primeira Grande Guerra Mundial. Como toda a gente sabe, o país tinha pontos mais altos distribuídos por diferente território, a nível nacional, e nós tivemos aqui uma das referências, que é precisamente no Monte de São Simão, que ainda lá está, que se pode ver e visitar, que é o Marco Zoodésico. Para além disso, temos aquelas infraestruturas mais recentes, esta Igreja Matriz que teve um restauro há relativamente pouco tempo. Cada vez mais é raro a existência de um moinho em funcionamento na Rua dos Moinhos, neste momento, cujo proprietário, um jovem de 83 anos, que continua nele a ver o seu passatempo, o seu hobby. Os Sardões. Conhecidos por Sardões, os habitantes de Refontora guardam memórias identitárias peculiares. O nome Sardões vem de uma casa senhorial antiga, brazonada, onde no seu escadario tem, logo no início do escadario, 2 pilares, onde por cima desses pilares de pedra tem 2 sardões. Regalo para a vista, mas também para o paladar. Uma visita a Refontora não dispensa um périplo pela gastronomia local. Ao nível da restauração, alguns restaurantes, nomeadamente aquele que tem maior conhecimento, até pelo número de anos que já tem, que são 38, que é o restaurante Brasão, onde a sua especialidade vai para o bacalhau, por um lado, o bacalhau que é muito saboroso e que muita gente provavelmente já o conhecerá. Quem não o conhecer, convido logo que tenha a oportunidade a procurá-lo, e o cabrito. Portanto, são as características que nós temos. Uma das obras que ficará como legado do atual presidente da Junta de Freguesia da Refontora é o cemitério local. 100% ecológico, a obra tem suscitado curiosidade nacional e até internacional. E depois tem uma outra característica que para nós é extremamente importante, que é a igualdade entre todas as sepulturas e todos os jazigos. Em tempos de crise, a economia social assume uma importância de relevo, promovendo o associativismo, o cooperativismo e o mutualismo. Venha connosco conhecer a Cases, o local onde todos os intervenientes da economia social se sentam à mesma mesa e dialogam entre si. A Cases é uma entidade criada em 2010 que sucedeu ao Instituto António Sérgio, mas introduziu algumas mudanças significativas. É uma organização recente, criada em 2010, que sucedeu ao INCSCUP, o Instituto António Sérgio, e que tem algumas diferenças substanciais. Em 2 palavras, é uma régie cooperativa, portanto uma cooperativa de interesse público que associa o Estado com as organizações de economia social ao nível da cúpula e, simultaneamente, uma parceria em que o Estado desceu, digamos assim, do pedestal do Estado de tutela para o terreno do Estado parceiro, alargando o âmbito da sua intervenção a toda a economia social e não só ao setor cooperativo, como era o caso do INCSCUP. A Cases veio trazer um novo fôlego para a economia social, reunindo na mesma mesa todos os atores, promovendo o diálogo e arranjando forma de criar um setor social estável e coeso. Estamos, no fundo, a fazer economia social, a criar o setor em Portugal. Passar, digamos assim, da teoria, dos princípios e dos valores que são próprios a este setor, o valor da cooperação e o valor da solidariedade, que são 2 grandes valores que são a razão de ser deste setor, passar dos princípios e dos valores para a prática do exercício daquilo que eles encarnam e que
permitem de desenvolver em termos particularmente da coesão social, garantir e promover a coesão social. Por forma a chegar às várias franjas da população, a CASES disponibiliza alguns programas de apoio. O CUP Jovem é um programa que foi criado para fomentar a criação de cooperativas por jovens, ou seja, fomenta no fundo a capacidade dos jovens se organizarem em grupo, coletivamente, para desenvolverem projetos. Portanto, um programa que é apoiado por fundos comunitários em 2013 e que nós já projetamos para o universo 2014-2020, com maior dimensão e com uma fórmula um pouco diferente, e que tem tido até agora bastante acolhimento, bastante adesão, e julgamos que vai ser muito bem sucedido e que vai ter uma taxa de execução muito elevada pelos indícios que temos até este momento. O Programa Nacional de Microcrédito, no fundo, é um programa em que a CASES valida candidaturas para que possam aceder à banca, no sentido de obter um apoio até 20 mil euros para desenvolver um projeto de negócio, um plano de negócio, desenvolver, digamos assim, um negócio. É, digamos assim, um programa de microcrédito que existe hoje em dia em todos os países sob diversas fórmulas. Os próprios bancos têm o seu produto de microcrédito. Neste caso, é um programa que tem condições, digamos, mais favoráveis. O Social Invest é também uma linha de crédito destinada para as organizações da economia social. A CASES tem ainda em mãos 2 grandes projetos: a regulamentação da Lei de Base da Economia Social e o desenvolvimento de projetos enquadrados no próximo programa Quadro. Todos os programas que a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social desenvolve, neste momento, estão acessíveis em termos de informação no seu site, cujo endereço é www.cases.pt. É muito fácil de aceder, estão bastante perceptíveis e toda a gente interessada pode obter a informação para ver até que ponto é que lhe interessa participar nestes projetos, que têm todos, digamos assim, como finalidade promover a economia social, melhor satisfazer as necessidades das populações, subordinado a alguns princípios fundamentais, de que eu destaco sempre 2, que são a cooperação e a solidariedade.